Bom dia! Hoje é terça-feira, 17 de outubro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre saúde pública e saúde suplementar, além do assunto sobre a importância de uma visão metropolitana para essa área tão essencial. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe Fábio Ferraz, secretário municipal de saúde de Santos. Fábio, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. Satisfação a gente estar aqui mais uma vez. Estamos à disposição. E também Dr. José Roberto Belsanti, gerente executivo de regulação da Unimed Santos. Dr. José Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. E você que está em casa ou que está saindo de casa, está com seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa a partir de agora, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988 779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. As 9 cidades da Baixada Santista têm juntas uma fila de espera de 10.265 cirurgias eletivas. A informação é do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista. Segundo o CONDESB, as secretarias municipais de saúde acompanham casos de cirurgia que chegam a 18 meses de espera até que o procedimento e a vaga sejam liberados e garantidos. Secretário, qual é a situação em Santos? A situação em Santos é mais ou menos essa mesma, uma proporção bastante próxima a essa realidade. Em Santos a gente tem aí aproximadamente 1.000 pacientes em algumas filas de especialidades importantes nessa ótica de cirurgias, de procedimentos eletivos. Agora temos as boas notícias. As boas notícias é que nós estamos diminuindo essa fila, em especial agora já no segundo semestre. Nós temos aí um programa que foi importante. Que é o Meta 30. Além do Meta 30 e dentro do contexto do Meta 30, nós temos um programa que é importante do Ministério da Saúde. O Ministério fez uma liberação significativa de recursos para que a gente possa diminuir essa fila. Em resumo, o Ministério liberou pouco mais de 260 milhões de reais em nível nacional, 57 milhões de reais para o nível estadual. Para a nossa região, para os 9 municípios, 2,1 milhões. É pouco dinheiro, parece muito numa primeira visão, mas para realizar procedimentos que custam 20, 30, 40 mil reais, 2,1 milhões é pouco. Sim. Para Santos, temos cerca de 600 mil reais sobre a nossa responsabilidade direta. E já fizemos o quê? Buscamos o nosso grande parceiro do SUS, que é a Santa Casa de Misericórdia de Santos, fizemos um pacto com a Santa Casa e já estamos chamando os nossos pacientes. Pacientes aqueles que já estão aptos para realizar esse procedimento cirúrgico. Então, alguns exemplos. Hérnias, procedimentos vasculares de baixa complexidade, ainda na questão oftalmológica, alguma coisa também, sobretudo procedimentos de catarata. Nós já estamos chamando esses pacientes, já temos um número até razoavelmente significativo, pouco mais de 70, 80 pacientes já realizaram procedimentos cirúrgicos, diminuindo, portanto, essa fila. E a expectativa é que a gente, até o final do ano, até o dezembro, consiga investir todos esses recursos liberados pelo Ministério e realizando, portanto, esses procedimentos, diminuindo de forma bastante significativa essa fila. E, claro, tendo aí de forma continuada uma perspectiva de mês a mês trazer um cenário de estabilidade, para que a gente não volte a ter uma fila tão significativa. Agora, também é importante dizer que precisamos de mais recursos, por mais métodos corretos que a gente busque para poder diminuir ou mesmo zerar essa fila, nós temos dificuldade de recursos. São procedimentos caros, são procedimentos dispendiosos. Eu sempre digo, saúde não tem custo, saúde não tem preço, mas tem custo. Muito alto, muitas vezes. E o custo realmente é alto. Então, essa é a grande dificuldade. Estrutura para realizar esses procedimentos cirúrgicos, nós temos na região. Nós temos Santa Casa, Beneficência Portuguesa, o próprio Hospital Guilherme Álvaro, um hospital estadual, que já estão aptos a realizar esses procedimentos pelo SUS. Agora, precisamos, evidentemente, de recursos. Vamos buscando esses dinheiro.
O secretário, quando a gente fala em fila de espera de cirurgias eletivas, a gente tem um ranking de quais são as especialidades que têm um número maior de fila de espera? Procedimentos cirúrgicos, sem dúvida, os vasculares. Temos aí também exames importantes que precisam ser realizados. Aí sim, dentro do conceito do Meta30, nós conseguimos avançar bastante, aí zerando algumas filas, posso dizer que já vinham se acumulando há muito tempo. Esse programa, o Meta30, ele visa trazer todos esses exames para o prazo de 30 dias. Então, por exemplo, fizemos uma parceria muito boa com a Beneficência Portuguesa e zeramos a fila de teste ergométrico e a fila de eletrocardiogramas. Essa fila já está zerada e hoje conseguimos manter nesse prazo. Fizemos uma outra parceria com uma clínica particular estabelecida na nossa cidade, através de um procedimento licitatório, para trabalhar na área de endoscopia e colonoscopia. Então, já estamos referenciando esses procedimentos, realizamos mais de 500 procedimentos já nessa área, uma fila que girava em um pouco mais de 1.000, já estamos diminuindo. A perspectiva concreta é que até o final do ano a gente consiga zerar essa fila e trazer para um cenário também de estabilidade também nas endoscopias. Uma outra área bastante importante ainda nessa visão de exames, a área oftalmológica. Realizamos também um procedimento licitatório, uma clínica estabelecida, que está estabelecida no interior da Beneficência Portuguesa, estará colaborando conosco agora, contrato assinado, já começamos a chamar os pacientes para que a gente possa realizar procedimentos de uma esfera bastante significativa de procedimentos na área oftalmológica, também com a finalidade de diminuir esses exames e diminuir a fila por esses procedimentos, portanto. Então, nós temos essas ações acontecendo de fato, são ações positivas, mas a gente não pode deixar de registrar que temos uma demanda bastante significativa. Muito alta, né? E, inclusive, essa demanda, acredito que hoje a gente fale um pouquinho de saúde suplementar também, mas é bom a gente lembrar. Nós temos um cenário que é um cenário difícil nos últimos 3 anos ao menos, que é um cenário de crise econômica. E olha que coisa interessante, quando você tem um cenário de crise econômica, você tem o poder público numa seguinte situação, uma situação complexa. Você tem diminuição de recursos, porque a tributação diminui. E aumento de demanda. Sim. Porque, lamentavelmente, as famílias perdem emprego, diminuem a sua renda e passam, famílias essas que, em um primeiro momento, consumiam serviços na esfera particular, ou seja, planos de saúde, escola, privada, enfim, acabam demandando para o serviço público essas necessidades. E, é claro, o poder público tem que dar essa resposta, é evidente que tem que dar essa resposta, mas com menos dinheiro. Então, é uma equação difícil, você aumenta a demanda e diminui o recurso. E no nosso caso, com menos dinheiro e com uma escassez que parece que é um saco sem fundo, né, secretário? Olha, eu digo que saúde... então, por exemplo, a gente falou aqui algumas demandas que nós já conseguimos resolver, mas quando a gente resolve uma, surgem 3. É sempre verdade, assim. E estamos aí aptos ao desafio, não estamos aqui de forma nenhuma negligenciando qualquer tipo de esforço para poder continuar colaborando. Agora, que é sempre muito desafiador, de fato porque as demandas são realmente incansáveis, né? A gente sempre tem algum nível de demanda bastante importante. Doutor José Roberto, como o senhor avalia o cenário da saúde suplementar no país, em virtude disso que o secretário bem colocou? De fato, a gente vem passando aí há alguns anos já, a economia agora parece que começa a dar uma respiradinha, mas certamente a saúde suplementar foi impactada. Sem dúvida. Ao longo dos últimos anos, a saúde suplementar perdeu cerca de 2 milhões de beneficiários nos mais diversos operadoras de saúde. Evidentemente, há um impacto importante no sistema de saúde do SUS, do sistema de saúde público, mas há uma perda de receita para as operadoras se elas deixam de investir e, evidentemente, a gente acaba adotando manobras de gestão para que esse déficit não seja comprometido. Algumas operadoras tendem a sucumbir por conta disso. Muitas, né? Muitas fecharam ao longo desses 3 anos. E é o que tem acontecido. Até 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 1.500 operadoras e agora nós estamos com cerca de um pouco mais de 800 operadoras. Sim. A tendência é que o mercado realmente fique menor. Há um novo formato desse cliente que busca
hoje o plano de saúde, de 10 anos para cá, esse perfil mudou? O perfil mudou bastante, né? Tem vários tópicos que a gente poderia abordar. Uma delas é a própria internet, né? Sim. O famoso Dr. Google, né? Que vem ao consultório do colega, vem ao consultório do médico já com um diagnóstico, né? Com um diagnóstico, uma carga de informações que muitas vezes ela não é verdadeira. E vem impondo, né, que o médico solicite vários exames, solicite terapêuticas que ainda não têm a robustez científica para ser aplicada. Isso é bem complicado. Isso acontece também no sistema de saúde, né, Fábio? O Dr. Google, eu costumo dizer que a tecnologia ela é uma realidade que não tem volta. Mas quando a gente fala de saúde, a gente tem que ter muito cuidado onde a gente busca as nossas informações, e as informações devem ser buscadas sempre nas fontes corretas, que são os médicos, porque o Dr. Google, além de causar uma desinformação muitas vezes, pode gerar um pânico, né? Olha, esse é um tema bastante importante. Eu digo que tecnologia é muito bom e é bastante importante também que a gente avance cada vez mais. Mas há algumas características humanas que são plenamente impossíveis de serem substituídas pela tecnologia. Uma delas, sem dúvida nenhuma, são os profissionais médicos. Então, o médico, é o que eu sempre digo, lá na secretaria, quando a gente tem algum nível de discussão sobre algum problema mais complexo de algum paciente, quem manda é o médico. Quem dá a decisão final são os profissionais da área médica, sem dúvida nenhuma. E, invariavelmente, a gente percebe, e isso às vezes eu também, por outro lado, converso com os médicos da rede, eu já peguei receituário de médico pedindo exame, um determinado exame, a pedido do paciente, a solicitação do paciente. Aí eu pego, doutor, mas, puxa vida, como assim a solicitação do paciente, ao ser solicitado pelo paciente? Quem tem que solicitar é o senhor, o paciente não solicita nada aqui, o paciente vem aqui, vai passar a situação que ele tem, e quem dá o encaminhamento correto, o encaminhamento devido, sem dúvida nenhuma, são os profissionais médicos. Até porque, às vezes, por uma incorreção, nós aumentamos também o custeio. O volume de exames. Porque esses procedimentos acabam sendo onerosos para os cofres públicos. O dinheiro da saúde pública, evidentemente, vem dos cofres públicos, ou seja, o dinheiro de todos nós. Então, a gente também tem que ter, além de tudo, uma responsabilidade maior ao receitar alguns procedimentos que às vezes podem ser desnecessários. Evidente que aquilo que é necessário precisamos fazer, mas temos que ter muito zelo para fazer aquilo que é efetivamente necessário, desprezando em alguns momentos até uma certa angústia que o paciente tem inicialmente por uma informação ou desinformação que ele buscou em algum lugar que não seja efetivamente junto ao profissional médico que está ali para atendê-lo, né? Doutor José Roberto, como é que funciona essa questão? Porque na saúde pública, um exame sem necessidade causa onera, como bem disse o secretário. Na saúde suplementar também, porque quando a gente busca o preço de um exame médico, dependendo da patologia, eles são caríssimos. Sem dúvida. Antigamente, antes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, as operadoras de saúde tinham uma certa liberalidade e tinham um mecanismo de regulação da solicitação desses exames com alguns critérios, né? A ANS, depois da Lei 9656, estabeleceu esses critérios, né? E hoje, quando esse beneficiário vem ao encontro da Unimed com uma solicitação de exame, isso é passado por um auditor e o auditor vê a pertinência daquele exame. Antigamente, esse exame, se ele não tivesse indicação pressiva, simplesmente ele não era autorizado. Ele não era autorizado. E o beneficiário ficava numa situação ingrata, né? Porque o médico pediu e a operadora negou. A ANS veio regulamentar isso e ela diz o seguinte: se a operadora não concorda com aquele exame que foi solicitado pelo médico, ela pode pedir um novo relatório para o médico justificando, e em não concordando com esse relatório, ela manda esse processo para uma junta médica. Ok. Para avaliar. Onde um terceiro médico, que é de comum acordo, tanto do beneficiário, do médico assistente, como da operadora, ele
faz o fio da balança. Ele vai dizer se aquele exame é pertinente ou não, aquela cirurgia é pertinente ou não. E seja qual for a decisão, ela tem que ser aceita pela operadora. Tem que ser aceita. Tem que ser aceita pela hoje, operadora. então, para que quem está em casa possa entender, essa avaliação, quando chega nesse nível de necessidade, é feita por um profissional médico. Sem dúvida. Não é por uma pessoa que está ali simplesmente para avaliar o pedido do profissional. Exatamente. Essas regras da ANS, elas vieram para normatizar essa relação e para não deixar o beneficiário desguarnecido. Sem dúvida. Como eu estava dizendo, antigamente essas solicitações chegavam na operadora e a operadora podia simplesmente negar e a discussão muitas vezes até terminava no judiciário. Justiça. Terminava no judiciário. Não que hoje não vão parar no judiciário também, mas antigamente, antes da Lei 9656, da ANS, havia muita negativa dessas solicitações e que acabavam no nada. A Unimed Santos, ela nasceu, a Unimed, né, o Sistema Unimed de Saúde nasceu aqui, ela vai completar 5 décadas de existência, né, e a gente vê ao longo dos anos planos que eram tradicionais e que desapareceram do mercado, né, e a Unimed, ela tem uma solidez. Quando eu já fui, né, atendida e já fui usuária da Unimed, num momento muito delicado da minha vida, assim, e fui muito bem atendida. E, assim, estando dentro da cidade contratada ou estando fora da cidade de cobertura, da área de cobertura. Como se manter num mercado que é diferente de 50 anos atrás e se manter com solidez, doutor José Roberto? É um desafio, na verdade, né? É um desafio. Mas, ao longo do tempo, nesses 50 anos de Unimed, essa consolidação, ela se fez primeiramente através dos médicos, né? A Unimed Santos é uma operadora de saúde, eu costumo falar que é dentro de uma cooperativa médica, né? Ela nasceu cooperativa médica, cresceu cooperativa médica e, ao longo do tempo, ela se transformou numa grande operadora de saúde do sistema no Brasil inteiro. E, ao longo desse período, não daria para se consolidar nesse mercado, que é um mercado bem complicado, se não tivesse qualidade no atendimento. Sim. E, evidentemente, nós temos mais de 1.700 médicos cooperados aqui na Baixada que dão esse atendimento de qualidade. Quando a gente fala da raiz da operadora, que hoje é uma operadora, talvez esse seja o grande diferencial, o olhar nenhuma. médico. Sem dúvida nenhuma. O dono participa do principal momento, que é o atendimento. Secretário, voltando um pouquinho falar das cirurgias eletivas, quando a gente imagina, no começo do programa eu dei um dado de que existem cirurgias que pacientes estão esperando há 18 meses, isso é 1 ano e meio. Quando a gente pensa na espera de uma cirurgia há 1 ano e meio, o eletivo pode virar urgente e pode sobrecarregar o sistema de saúde, ou eu estou enganada? Sem dúvida, a sua leitura está plenamente correta. Não é aceitável que a gente tenha um diagnóstico de necessidade de um procedimento, mesmo que seja na característica eletiva, ou seja, que não tenha essa característica de urgência, que a gente demande tanto tempo. Isso não é razoável. Naturalmente, isso vai se transformar num procedimento de urgência. Isso é um fato. Então, precisamos realmente ter essa fila equilibrada. Volto a dizer, essa oportunidade que nós temos com esses recursos que o Ministério efetivamente liberou aí para os municípios, é uma boa oportunidade que a gente já está diminuindo essa fila. Essa fila não pode chegar a um período tão grande, tão significativo. Temos ainda uma perspectiva, essa sim, estou falando pelo SUS, de médio prazo, que é no próximo ano nós conseguirmos avançar na abertura de leitos do Hospital dos Estivadores, para que nós possamos também realizar procedimentos cirúrgicos. Essa é a terceira fase de implantação dos estivadores. Isso é bastante relevante. Porquanto não conseguimos ainda avançar isso pelas dificuldades do ponto de vista financeiro, temos essas boas parcerias. Volto a dizer, as filantrópicas estabelecidas na cidade têm essa condição de colaborar. Santa Casa, Beneficência Portuguesa, para a região toda. Não estou aqui falando somente por Santos. E agora, as parcerias público-privadas também, né, secretário? São saídas... No caso de procedimentos cirúrgicos, a gente não consegue muito equilíbrio para tal, porque, de fato, você tem que despender o recurso para realizar o procedimento. Sim. E o procedimento ele é caro, ele é realmente
oneroso, são procedimentos, portanto, onerosos. Então, nós temos que ter, de fato, recursos para que a gente possa buscar esses apoios, né? Ou melhor, essa condição de fazer esses procedimentos. É nesse caminho que a gente tem trabalhando e esse ano a gente vai conseguir, mesmo num cenário muito difícil, fechar o ano num cenário muito mais positivo em relação ao ano anterior. A gente vai ter uma fila muito menor e com um prazo muito menor de espera. Então, é um caminho. Não adianta a gente imaginar que vamos resolver esse problema em 4, 5, 6 meses, porque não vamos. É uma realidade, é um problema sério que nós temos. Mas creio que estamos no caminho correto, diminuindo, na medida do possível, que o cenário efetivamente nos permite, essa fila de forma significativa. E é importante que quem seja convocado a fazer o exame compareça, né, secretário? Gente, isso é muito importante. Olha, muito bem posicionado aqui, porque, veja bem, quando a gente faz esses encaminhamentos para os procedimentos cirúrgicos, para chegar efetivamente na porta da sala de cirurgia, a pessoa tem que estar totalmente apta para tal, ou seja, tem que ter feito os exames anteriores, dando a condição favorável para que o procedimento seja de fato realizado. Invariavelmente, embora a gente tenha essa fila, ao fazermos esse chamamento, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer que o nosso paciente vá. Às vezes o paciente deixa de fazer esses procedimentos. Nós temos um número que é até significativo, de 25% a 30% de não confirmação em exames que são agendados, o que a gente chama de esse absenteísmo nos exames, por parte dos pacientes, ou seja, pacientes que são convidados a realizar os procedimentos e acabam não comparecendo. É um número até significativo, estamos falando aí pouco mais aí de 25% dos pacientes. Então, é muito importante que o pessoal atenda esses chamados e não perca, evidentemente, essa oportunidade de poder realizar os exames, continuar para que seja aí realmente submetido ao procedimento cirúrgico necessário. O poder público tem que fazer a parte dele, mas a população tem que colaborar. Mais de 25%, mais de 1/4 da fila de espera sendo convocado e não comparecendo, a gente vai ter até dificuldade para zerar esse número, né? Vai ser uma conta que não vai fechar. A gente já virou meio que rotina nossa, nós fazemos um overbooking. Mas é verdade, parece engraçado, né? Overbooking, né? Para quem quando as operadoras aéreas faziam, ou ainda fazem, não sei, chama um pouquinho mais para ir no avião, porque se alguém falta, complementa. Exato. E nós fazemos isso, nós chamamos um pouquinho a mais, porque a gente sabe que a gente vai ter, no mínimo, 20% a 25%, às vezes um pouquinho mais, de chamados que não são atendidos de fato. Abrimos o segundo bloco com as notícias do esporte. Jogando no Pacaembu, o Santos não passou de um empate contra o Vitória. O placar final ficou em 2-2. Com o resultado, o Peixe, que não jogou bem, deixou escapar a chance de encostar no líder Corinthians, que perdeu no fim de semana. O alvinegro tem o mesmo número de pontos do Grêmio, mas o time gaúcho soma 2 vitórias a mais. O Santos volta a campo na quinta-feira contra o Sport, na Ilha do Retiro. Aqui na minha bancada eu tenho um palmeirense e um santista. Fábio, você acredita que ainda dá? Olha, eu sou um otimista por natureza, sou um otimista e um torcedor ferrenho do Santos Futebol Clube, mas realmente, difícil, depois né? desse empate decepcionante de ontem, ontem eu não vi o jogo, estava num outro compromisso, mas depois desse empate decepcionante, eu não acredito que o Santos consiga buscar o Corinthians e realmente acho que esse ninguém tira do Corinthians, não. Para nós palmeirenses não é muito bom o Corinthians, né? Não, né? Não é. Mas a gente ainda vai, a gente chega lá. Chega lá, né? Taça Libertadores do ano que vem. Não é? Que o Santos também perdeu a chance, né? Esse eu tava, no dia da Libertadores, eu tava na Vila Belmiro vendo o jogo, esse cruzamento da esquerda lá, ainda não engolimos aquele cruzamento lá pelos 30 minutos do segundo tempo, ainda não consegui digerir isso, mas enfim, realmente, o futebol é gostoso por causa disso, né? Exato. A gente tem as vitórias, as derrotas, mas... E é assim que tem que ser, numa discussão sempre saudável. Futebol é paixão do brasileiro e não pode perder nunca para a violência, né? Não, isso de forma nenhuma. Eu acho que até a brincadeira, tem que ser saudável. Sempre. A gente poder... faz parte, é gostoso. A brincadeira é saudável. Sem dúvida. Sim, tirar sarro
quando ganha, saber aguentar uma brincadeira quando perde. Isso eu acho que faz parte, é muito gostoso no dia a dia de quem gosta de acompanhar o futebol, né? Eu concordo. E a gente vai voltar agora a falar do nosso assunto central, que é a saúde pública e a saúde suplementar. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, e também pela nossa fanpage no Facebook, onde a gente está ao vivo desde as 8 horas da manhã. Secretário, no bloco anterior o senhor falou um pouquinho sobre o Hospital dos Estivadores. Eu queria que o senhor esclarecesse para quem está em casa, porque na semana passada a Justiça ordenou a anulação do contrato entre a Prefeitura de Santos e o Instituto Social Hospital Oswaldo Cruz. Como é que está essa situação? A administração já recorreu? Olha, é importante a gente deixar claro que nada muda no dia a dia do Hospital dos Estivadores, né? Essa se trata de uma ação de forma bem resumida. Ainda quando nós efetivamente promovemos a escolha da entidade que seria a nossa parceira através de um chamamento público, ao final do chamamento e ainda antes de iniciar as atividades, houve essa ação judicial impetrada por um advogado. Tem alguns argumentos. Basicamente, o argumento central da discussão nós colocamos uma lei, a legislação municipal, obriga que as entidades do terceiro setor que colaborem com o município tenham ao menos 3 anos de existência. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma instituição centenária, mas que tem aí esse braço vinculado à filantropia mais recente. E a argumentação posta na ação é de que não teria, portanto, esses 3 anos. Nós sustentamos de forma muito tranquila que se trata, volto a dizer, de uma instituição, e essa instituição ela engloba efetivamente o Instituto. É um braço. Um braço do Leva a excelência, Instituto Social. Enfim, e é uma instituição centenária. Essa tese da Prefeitura foi recebida pelo Ministério Público. O Ministério Público necessariamente se manifesta nesse processo, manifestou favoravelmente, mas o juiz de direito daqui da cidade de Santos acabou entendendo que não é uma tese correta e que não teria, portanto, esses 3 anos. Isso lá no comecinho do ano, antes de iniciar as atividades. A Prefeitura fez um recurso nesse mesmo processo e ganhou essa ação no Tribunal de Justiça. Aliás, o presidente do Tribunal de Justiça despachou nesse processo, dizendo que é muito clara essa vinculação. O processo tramitou agora, continuado, e teve a sentença de primeiro grau, de primeira instância aqui de Santos, definitiva. E o juiz continua com o entendimento dele. É evidente que nós respeitamos o entendimento do magistrado, nenhum problema quanto a isso, porém discordamos dele. E evidentemente promovemos aí agora o devido recurso perante ao TJ. Enquanto não tem uma decisão definitiva do Tribunal de Justiça, da segunda instância do Poder Judiciário, colegiado de juízes, nada muda no hospital. E nós estamos muito seguros que essa tese será novamente, mais uma vez, acatada pelo Tribunal de Justiça, porque já leu esse mesmo entendimento, já deu esse mesmo entendimento no primeiro momento, não vemos por que dar um entendimento diferente. O único fato novo que tem daquele momento para agora é que o hospital abriu, iniciou as atividades, já realizou mais de 1.700 partos. Exato. É uma referência hoje essencial para a Baixada Santista. É sempre bom a gente lembrar que dos procedimentos que nós realizamos nos estivadores, a maior parte deles atende à região. Só para ficar em partos, tem uma UPA obstétrica, temos vários serviços que nós já realizamos lá. Mas só para falar em parto, volto a dizer, já tivemos mais de 1.600, 1.700 partos realizados desde a abertura do hospital. 52% desses partos atendeu munícipes de outras cidades da nossa região e 48% munícipes da cidade de Santos. Portanto, é um equipamento essencial para a Baixada Santista hoje. Por isso, não vejo por qual razão o Tribunal de Justiça entenda de forma diferente, permitindo aí que, de fato, a gente continue com o hospital em funcionamento e, claro, promovendo aí, portanto, a abertura dos próximos leitos e a continuidade do plano operativo. E dentro desse processo de funcionamento, o Instituto atendeu as expectativas de maneira muito satisfatória, né, secretário? Então, a gente falou aqui bastante de quantitativo, de números, né? Mas quando a gente vai para o qualitativo, ou seja, para a qualidade de atendimento, o primeiro dado é 98% dos nossos usuários, ou seja, aqueles que participaram, que foram atendidos pelo Hospital dos Estivadores, aprovaram o atendimento que foi registrado. Nós temos vários indicadores, todos muito favoráveis, mas muito favoráveis mesmo. Eu digo que nós temos um problema, que é um problema muito sério,
para a nossa região, que é um problema histórico, nós temos, infelizmente, um alto índice de mortalidade infantil na nossa região e na nossa cidade. Sim. Eu digo que a gente, claro, ainda está um pouco cedo para a gente falar disso, porque não fechamos um ano, e o ciclo de fechamento efetivo desses números é anual, mas os parciais, e esse eu acompanho, porque eu acho que é o indicador mais importante da Secretaria, acompanho não só eu, o prefeito Paulo Alexandre acompanha esse indicador mês a mês. Ele me faz mostrar os números para ele, para que a gente possa ter esse controle muito claro. Tem despencado a mortalidade infantil na nossa cidade, com uma colaboração muito significativa do Hospital dos Ativadores. Então, além de termos um quantitativo bastante significativo, temos uma qualidade efetiva de prestação de serviços muito satisfatória nesse equipamento público municipal. Doutor José Roberto, falando em hospital, a Unimed vai construir seu hospital em Santos. Já não era sem tempo, né? A Unimed, esse ano todo, vem formatando um centro médico que vai ser num terreno que nós possuímos na Rua Joaquim Távora. Esse centro médico vai contar com pronto-socorro e mais 7 andares distribuídos em centro diagnósticos, com exames subsidiários, raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom. Uma ala só de quimioterapia. Olha, que boa notícia. Que boa notícia. Só de quimioterapia, que hoje está muito em foco, não só na mídia, né? Mas o número de casos tem crescido, né? O número de casos tem crescido e vou deixar claro aqui, daqui a 20 anos a gente vai falar de modo totalmente diferente sobre a oncologia. Os tratamentos estão, assim, eu participei recentemente de um evento em São Paulo, onde se falou sobre os imunobiológicos, onde tem mais de 40 nos Estados Unidos que estão em fase de autorização para o FDA. Então, nos próximos 20 anos, provavelmente a gente vai ter uma revolução no tratamento graças a Deus. Do câncer, né? Nós vamos ter uma ala de ambulatório, uma ala de centros cirúrgicos, são pelo menos 3 salas de centros cirúrgicos para hospital dia, uma ala de atendimentos de fisioterapia, atendimentos secundários e uma ala extra já para expansão, porque a gente tem que pensar sempre em expandir. Sempre. Em quanto tempo esse hospital chega e abre as portas para os associados da Unimed Santos? O secretário falou para mim que ele vai ajudar bastante a gente na prefeitura para que saia o mais rápido possível toda a parte burocrática na prefeitura e, em princípio, a partir do começo do ano, a gente imagina 2 anos, a partir de janeiro, se tudo der certo, nós estamos com o empreendimento pronto. É um grande presente, né? Sem dúvida nenhuma. Para celebrar os 50 anos da cidade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, e olha, realmente esse é o nosso compromisso, evidente, né? O Dr. Guerra, o presidente, acompanhado pela equipe da Unimed, visitou o nosso prefeito, Paulo Alexandre, eu participei dessa reunião para apresentar o projeto. E eu posso dizer que realmente a Unimed Santos faz um investimento bastante significativo. O projeto é muito bacana, é muito bom realmente. O hospital, como bem disse aqui o doutor, vai realmente colaborar demais no serviço prestado pela Unimed na nossa cidade e será realmente um empreendimento bastante importante. Claro, tem essas fases, estamos falando agora de obra, né? Não estamos falando de saúde, tem essas fases burocráticas da prefeitura e nós nos colocamos à total disposição para rapidamente superar essas fases burocráticas. Eu digo que muitas vezes o poder público ele tem que ser um facilitador, não um dificultador. Então, às vezes, você quer empreender, no caso a Unimed está empreendendo, e o poder público acaba sendo um dificultador, dificulta. Sim. Não, de forma nenhuma. Não é essa a visão do prefeito Paulo Alexandre, e claro, não é a nossa visão, também não é dessa forma. Então a gente quer facilitar. Então, no que depender da prefeitura, evidentemente a gente vai agilizar ao máximo para que a Unimed possa, de fato, seguir com esse empreendimento e, de fato, realizá-lo, né? Inaugurando, portanto, mais esse equipamento para atender aqueles que são os seus conveniados. Gerando não só um atendimento de excelência, mas durante este processo de construção, empregos e movimentando a economia da cidade também. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante num momento de crise que a gente está passando, né? Sem dúvida nenhuma. A gente entende que, apesar de o Santos ser uma cidade
a cidade polo aqui da Baixada Santista, ela tem um compromisso muito grande com a região. Sim. Né? Com Sim. a região. E a tendência é que, com esses investimentos, nós vamos multiplicar a qualidade do atendimento para os municípios vizinhos também. Sem dúvida nenhuma. Secretário, qual é a expectativa para que o serviço nos estivadores seja de fato ampliado? Deveria já ter acontecido, está um pouco atrasado, já existe uma data, um mês, para que quem está em casa tenha um prazo? Deveria já ter acontecido sim, Natalina, nós já deveríamos ter avançado ainda mais no plano operativo, abrindo os novos leitos. Por que não conseguimos? Nós ficamos 3 meses, no intervalo de abril a agosto, então maio, junho, julho, sem convênio com o Estado. Assinamos um novo convênio que é importantíssimo, o Estado é o principal parceiro do estivadores, nós recebemos recursos, para a gente deixar bem claro para o telespectador. Hoje, o quanto que nós recebemos? Nós recebemos da União, do Governo Federal, R$618 mil por mês para colaborar no custeio do hospital. O convênio que nós assinamos em agosto com o Estado nos permite um custeio de R$2.670.000, ao total 16 milhões nesse ano. Então, mês a mês, nós temos 2.600.000 do Estado, 618 da União. O restante, o município complementa. São valores significativos que o município acaba complementando. Qual foi o problema? Ficamos 3 meses sem esse convênio com o Estado. A partir do momento que nós ficamos com esses 3 meses sem convênio com o Estado, gerou um desequilíbrio financeiro. Sem dúvida. Então, na verdade, quando nós retomamos com o convênio com o Estado, nós conseguimos agora sim reestabelecer um equilíbrio financeiro e no mês de novembro a perspectiva que a gente abra novos leitos. Quais são esses novos leitos? 10 leitos de UTI, e aí eu agora estou falando de UTI adulta, e 12 leitos de clínica médica convencional. E ainda, até o final do ano, portanto, no mês de dezembro, nós temos aí mais 10 leitos de clínica médica. Essa é a nossa expectativa. Agora, para isso, nós tem que ter sustentabilidade financeira, equilíbrio. Lamentavelmente, nós sabemos que na nossa região, 3 unidades hospitalares, ao menos, no sistema SUS, cerraram as portas. Temos aí municípios que tiveram dificuldades. Santos não vai fazer igual. Santos só vai olhar para frente. A gente só vai abrir. A gente não vai permitir abertura de novos leitos, abertura de novas disponibilidades de serviços, para num segundo momento não ter dinheiro para pagar a conta e fechar. Não é o caminho correto, não é o caminho sustentável. Né? Exatamente. Então a gente vai seguir os passos possíveis, com responsabilidade. Então, esse é o nosso cronograma, aliás, o novo cronograma, e realmente a gente tem essa expectativa, portanto, até o final de novembro, de ter a abertura desses novos leitos. Chegamos ao último bloco falando sobre o Hospital Municipal de Cubatão. A busca por uma vaga de trabalho atraiu uma multidão ao posto de atendimento do trabalhador na cidade. Mais de 5.000 candidatos para 201 vagas anunciadas para a reabertura da unidade de saúde. No fim da tarde, o movimento estava bem mais tranquilo. Quem busca uma oportunidade de trabalho enfrentou pequena fila. Roberto espera conseguir uma das vagas. Eletricista com 5 anos de experiência, está desempregado há 10 meses. A gente veio de manhã, ficou aí bastante tempo, muita gente em cargo de auxiliar e tal. E aí pediram para, caso fique muito demorado, a gente fosse e depois voltasse aí para poder tá vendo aí as vagas que tem. E agora foi rápido? Agora foi rápido. Agora 40 minutinhos a gente já chegou e pimba. Com a carteira de trabalho em mãos, Priscila busca uma vaga na área administrativa. 2 anos desempregada, né? Como que é essa situação? É complicado, é difícil de escrever porque tem que depender de outras pessoas, né, para você fazer algo diferente e tal. É difícil. Durante todo o dia foram quase 5.000 atendimentos a moradores de toda a região. O PAT montou uma força-tarefa para receber todos os currículos destinados às vagas para o Hospital Municipal da cidade. São 560 para 39 diferentes funções. Inicialmente vão ser chamados 201 profissionais. O posto faz o encaminhamento dos candidatos à Fundação São Francisco, responsável pelas contratações. Currículos podem ser entregues até amanhã, das 8 às 5 da tarde. Traz o currículo, o PIS, né, e tem que ter o cadastro do PAT para estar concorrendo a essas vagas aí. No caso, amanhã é hoje. O endereço do pátio de Cubatão é a Rua Doutor Fernando Costa,
número 1096, na Vila Couto. E voltamos com o nosso tema central, para quem está chegando agora. Falamos sobre saúde pública, saúde suplementar e os desafios para organizar todo esse sistema aqui na Baixada Santista. Na bancada do Bom Dia Baixada, Fábio Ferraz, secretário municipal de saúde de Santos, e Dr. José Roberto Bel Santi, gerente executivo de regulação da Unimed Santos. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na tela, já está aparecendo, e pela nossa fanpage, onde nós já estamos ao vivo. Secretário, certamente a abertura do Hospital Municipal de Cubatão até 4 de dezembro vai dar uma desafogada. Muito, estamos ansiosos pela abertura do hospital, todo o empenho, somos testemunhas de todo o empenho da secretária, minha colega, doutora Andréia, e do prefeito Ademário, que tem se empenhado, acredito até de forma pessoal, para a reabertura do Hospital de Cubatão. Faz muita falta esse equipamento para a região. Claro que aqui em Santos a gente vem dado esse suporte na medida das nossas possibilidades, principalmente na questão da maternidade, que é bastante significativa. A gente já conversou aqui, mais de 50%, 52% dos atendimentos realizados só no Hospital dos Estivadores são de fora. 24% é de Cubatão. Então a população cubatense está sendo recebida aqui conosco, vamos continuar atendendo. Mas eu não tenho dúvida que, claro, com a reabertura do hospital, a gente vai ter um nível maior de tranquilidade para prestar um atendimento ainda melhor no nível regional. Volto a dizer, pessoal em Cubatão, a gente tem acompanhado a motivação e a necessidade, realmente, a vontade de reabrir, portanto, essa unidade. A gente espera que esse prazo aí de dezembro, que a gente vamos estar lá juntos para inaugurar esse hospital, reinaugurar esse hospital juntos e permitir a abertura para a população. Doutor José Roberto, nós falamos no comecinho do nosso programa sobre o número de operadoras que fecharam. Ainda existe um número significativo, embora tenha aí uma redução também significativa. Quais são os cuidados que uma pessoa deve ter ao procurar uma operadora de saúde? Basicamente, ela primeiro precisa fazer uma reflexão do que ela quer como uma operadora de saúde. Por exemplo, se ela tem uma atividade absolutamente regional, quer dizer, não tem necessidade de ter uma extensão desse atendimento para fora da área de onde ela mais fica lá, né? Vamos dizer assim, é o primeiro ponto. Precisa analisar o perfil de utilização da assistência médica que ela tem. Óbvio, se ela viaja muito, se ela viaja e fica muito mais tempo em outras cidades, então ela tem que ter um plano um pouquinho mais extenso, né? Sim. De outra forma, a gente tem que pensar também no seguinte. Existem algumas pessoas que oferecem e que vendem planos de saúde. Essas pessoas, elas estão autorizadas pelas operadoras de saúde a fazer esse tipo de trabalho? Como as pessoas podem saber que estão contratando através desses, vamos dar um nome, agenciadores, corretores de saúde, que esses corretores são corretores credenciados? Pois é, em princípio, a gente acredita que todos esses corretores são homologados pelas operadoras de saúde. A Unimed Santos tem um critério muito rigoroso para saber quem é que realmente está vendendo o seu produto ali na frente. Isso não acontece com outras operadoras, a gente sabe. E acabam colocando produtos na mão de corretores com um pouco menos de experiência ou até um pouco mais gananciosos na hora de vender. E a gente sabe que a venda pode ser, de certa forma, ludibriada Sim. aos beneficiários. E aí, depois da assinatura do contrato, muita gente não tem o hábito de ler o contrato e simplesmente assina. Exatamente. Né? Você tocou num ponto muito interessante, é o que eu rogo a todas as pessoas que vão contrair um plano de saúde. Leiam o contrato linha por linha. Está tudo... A ANS já deixou isso claro, Sem já dúvida. tem uma regulamentação muito clara e a gente brinca muito quando vai em evento que no papel nós vamos entregar um certo carro, vamos dizer que seja fala um carro bonito aí, um Fit. Um Fit. Mas ela quer ganhar uma Ferrari na hora do atendimento, não é verdade? Exato. Ela tem um plano regional com atendimento aqui, mas não, quando vai... Não, eu quero ser atendida no hospital em São Paulo. Não, mas o seu contrato não prevê.
e aí cai na judicialização, que é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina, tanto na área de saúde suplementar como na área pública. São 50 anos, são 5 décadas. Quais são os desafios hoje da Unimed Santos? Basicamente, nós temos duas áreas muito desafiantes, que é a área do dono, que é o médico, e a área do beneficiário. A área do dono médico, nós estamos, isso já está no nosso planejamento estratégico, uma ação contínua de valorização desse médico que trabalhou nesses 50 anos e que vai trabalhar, quem sabe, outros 50 aí, de modo bem efetivo. Esse médico, ele tem que fazer curso, ele tem que se atualizar, ele tem que estar engajado na cooperativa, ele tem que estar engajado, ele tem que ser conhecedor de tudo aquilo que a cooperativa é. Porque isso vai refletir no atendimento final. Exatamente. Isso feito, a qualidade do atendimento é uma consequência natural. Doutor José Roberto, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Foi a primeira vez que o senhor esteve aqui. Sem dúvida. A bancada do Bom Dia Baixada está sempre aberta. Parabéns pelo bom anúncio dado aos conveniados da Unimed Santos, porque, de fato, a cidade precisava e a Unimed merece celebrar essas 5 décadas com um hospital desse porte. Parabéns. Muito obrigado. São 50 anos. É uma empresa que tem a sua perenidade sustentada no atendimento médico de qualidade. Sem dúvida nenhuma. Secretário, mais uma vez, obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Sempre muito pronto a responder à população, porque eu acho que essa é a função do gestor público. É dar esclarecimentos a quem, de fato, paga o salário de quem está gerenciando a nossa cidade. Então, parabéns pela postura, parabéns sempre pela disponibilidade. Muito obrigada. Olha, nosso dever, é a obrigação, de fato, do gestor público estar aí colaborando, esclarecendo a população. E para a gente também, além de tudo, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, compartilhando das angústias, que não são poucas, sim, mas também das novas conquistas e, claro, tentando trazer novas e boas notícias para que a gente possa diminuir ao menos os problemas da saúde pública. O desafio é grande, mas sempre muito motivado em tentar colaborar da melhor forma. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!